Pouca gente fala sobre isso. Mas o ódio, ele não existe só dentro da nossa mente e do nosso coração. O ódio tem uma face muito mais perigosa do que imaginamos. Quando alimentamos sentimentos como raiva, rancor e desejo de vingança, não somos só nós que sofremos com isso. Existem forças, entidades que se fortalecem justamente dessa energia pesada. Hoje eu quero te mostrar como essas energias se alimentam do nosso ódio. E, mais importante, como você pode fechar essas portas e impedir que elas tenham qualquer força ou poder sobre você. Tudo é energia. Cada pensamento, cada sentimento que você emana cria um campo energético ao seu redor. Quando você sente amor, gratidão, paz, você eleva sua vibração e se conecta com forças que vibram nessa mesma frequência. Mas, quando você se entrega ao ódio, à raiva, à vingança, você também se conecta, só que com o lado oposto. Você se abre para energias que vibram na dor, no sofrimento, na destruição. E essas entidades, esses seres, essas forças, elas existem. Elas estão à espreita, se alimentando justamente das emoções densas e negativas que nós, muitas vezes, insistimos em carregar. Eu vivi isso e não falo de ouvir dizer. Não, eu senti na pele quanto essas entidades, essas energias conseguem se aproximar, silenciosas, sorrateiras. Quando a gente se perde no ódio, no começo você nem percebe. Parece só aquele pensamento repetitivo de raiva, aquela vontade de gritar, de se vingar. Aquela cena que não sai da cabeça, rodando como filme dentro de você. E é aí que elas vêm. Se aproximam, sentem o cheiro da sua dor, do teu ódio e se alimentam. Porque cada pensamento raivoso que você cultiva, cada ressentimento que você deixa crescer, cada vez que você alimenta o desejo de ver o outro sofrer, você está jogando lenha na fogueira que eles e elas precisam para se manter vivos. E quer saber o mais cruel? Você nem percebe o quanto já está envolvido. Porque, aos poucos, aquilo que começou como um pensamento vira um peso no peito, um cansaço no corpo, um vazio na alma. Você começa a se sentir drenado, esgotado, como se tudo ao seu redor perdesse a cor, a vida, o sentido. E é exatamente isso que elas querem. Porque quando você começa a perder a alegria, o ânimo, o brilho, você começa a morrer por dentro. E, enquanto isso, elas estão ali crescendo, engordando, se fortalecendo. Porque você, sem perceber, virou alimento. Essas entidades, desses seres, não querem a sua cura. Não querem te ver superando os seus problemas. Pelo contrário, elas precisam da sua dor, da sua raiva, da sua incapacidade de perdoar. Quanto mais você se debate, quanto mais você se afunda no por que fizeram isso comigo, mais você está exatamente onde eles querem. E o pior é que isso vira um ciclo. Um ciclo tão bem arquitetado que você começa a achar que o problema é você. Você começa a se culpar, se questionar, se perder de si. E, enquanto isso, eles fazem o jogo deles. Eles atraem as situações para te machucar. Mais pessoas que vão tocar na tua ferida, mais motivos para te manter ali. Naquele lugar escuro, naquele lugar de dor, naquele lugar onde você não consegue mais enxergar a saída. Você já percebeu como, quando está tomado pela raiva, parece que tudo dá errado? Como se o mundo inteiro conspirasse para te empurrar ainda mais para o abismo. Isso não é acaso, não é azar. É o ciclo se alimentando. É o universo respondendo à vibração que você está emanando. E esses seres, eles só fazem o papel deles. Manter você exatamente ali, produzindo essa energia densa que, para eles, é puro alimento. E a verdade mais difícil de aceitar é essa. Enquanto você sustentar essa energia, eles vão estar ali, sempre. Porque o ódio, o rancor, a vontade de vingança são as correntes que mantêm essas forças ligadas a você. Correntes invisíveis, mas reais. E o que quase ninguém percebe é que essas entidades, esses seres, essas formas sombrias, elas não precisam nem se manifestar de forma visível. Elas não vão aparecer para você como monstros ou sombras no canto do quarto. Por quê? Elas não precisam. Elas se instalam onde mais importa.
na sua mente, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Elas te convencem sutilmente de que você tem razão em sentir o que está sentindo. Eles sussurram, alimentam o seu ego ferido e te fazem acreditar que odiar é se proteger, que guardar essa raiva é a única maneira de não ser ferido de novo. Mas a verdade estrela mágica é que enquanto você carrega esse ódio como se fosse um escudo, ele te transforma numa marionete. Você acha que está se defendendo, quando, na verdade, está sendo manipulada por forças que só querem sugar o que você tem de mais precioso, a sua energia vital. E aí, você começa a perceber que o corpo dói, o sono não vem, a mente não para. As coisas dão errado, uma atrás da outra, porque essas energias se espalham. Elas contaminam o seu campo, abre brechas. E por essas brechas, mais coisas ruins entram. Porque esses seres, essas forças, elas não vêm só pelo ódio que você sente. Elas atraem outras situações, outras pessoas que vibram na mesma frequência. Você começa a atrair conflitos que nem eram seus, brigas que nem tinham a ver contigo, mas que, de alguma forma, te envolvem. Quando você vê, está mergulhando em um mar de dor que nem sabe mais onde começou. Elas vão te isolar, porque é isso que elas fazem. Quanto mais você afunda nessa vibração, eles vão te isolar, porque é isso que eles fazem. Quanto mais você afunda nessa vibração, mais e mais eles te afastam de tudo que poderia te salvar. Dos seus amigos, da sua família, da sua fé, das suas entidades, porque quando você se afasta da luz, o caminho fica livre para eles agirem. E quanto mais tempo você passa nesse ciclo, mais difícil parece sair, porque essas entidades, esses seres, começam a trabalhar na sua cabeça, te convencendo que não adianta tentar, que você está perdido, perdida, que ninguém vai te entender. Perdoar é se humilhar, que esquecer é se render. Mas sabe o que é isso? É medo. Medo deles de te perderem, porque eles sabem. Eles sabem que se você acordar, se você perceber o jogo, se você decidir sair deste ciclo, eles não têm mais forças contra você. Esses seres são parasitas espirituais. Eles só existem, só crescem, porque alguém está ali alimentando eles. Porque alguém ainda não percebeu que pode escolher parar. E é por isso que parece que algumas dessas dores nunca passam. Que algumas pessoas vivem atraindo o pior. Que a vida de muita gente parece travada, bloqueada. É porque elas estão presas a algo que já não é mais só delas. Já virou casa, abrigo, alimento para essas forças que se alimentam do que há de mais sombrio dentro de nós. E eu tô te contando isso, Estrela Mágica, porque eu já estive nesse lugar. Eu sei como é pesado, eu sei como parece que nunca vai acabar. Mas eu também sei que tem um jeito de sair. Só que a primeira coisa é enxergar. Enxergar que esse ciclo existe e que ele está te matando um pouco a cada dia. E o mais cruel de tudo é que esses seres são pacientes. Eles não têm pressa. Eles sabem que o ódio é um veneno lento que se instala e vai corroendo a alma aos poucos. Eles se alimentam das pequenas explosões de raiva, dos pensamentos que você nem percebe mais que se repetem, das noites que você perde remoendo o que te aconteceu, ensaiando o que diria se pudesse, desejando, nem que fosse por um segundo, ver o outro sofrendo. É sutil, é silencioso, é traiçoeiro, porque chega uma hora que você não sabe mais onde termina o que você sente e onde começa o que eles estão te fazendo sentir. Eles misturam tudo, e aí você começa a se odiar também. Começa a sentir raiva de si, vergonha, culpa. Começa a pensar que mereceu o que viveu. Começa a se sabotar. Começa a destruir o que ainda restava de bom. E quando você percebe, se perceber, você já nem sabe mais quem é. A raiva virou o seu idioma. A dor virou o seu lugar seguro. E o pior, você começa a não saber mais viver sem essa dor. Você se torna aquilo que te feriu. Repete as violências, vira o próprio algoz. Se vinga não só dos outros, mas de si. Se pune, se bloqueia, se sabota. Porque aquela energia já tomou conta, já moldou tudo. E esses seres, eles assistem, quietos, satisfeitos. Porque o maior triunfo deles não é só te ver odiar o outro, é te fazer odiar a si mesmo, a si mesma. Te fazer perder a fé, a vontade de viver, o sentido de estar aqui.
Elas e eles não querem só a sua raiva. Eles querem te ver desistir. Querem que você olhe no espelho um dia e não veja mais ninguém ali. Só o vazio, o eco de tudo o que eles sugaram de você. E quando chega nesse ponto, eles nem precisam mais fazer força. Você já virou o próprio instrumento deles. Você espalha a mesma dor. Você se torna o canal deles nesse mundo, sem nem perceber. E é por isso que tem gente que adoece, que a vida para, que o corpo pede socorro, porque a alma já está lá, amarrada, drenada, sugada, sangrando em um lugar que ninguém mais vê. Você sente que nada dá certo, que ninguém te entende, que tudo que você tentar fazer parece mais pesado do que deveria. E não é porque você é fraco ou fraca. Não é porque você não tem valor. É porque você está carregando o peso desses seres que te usam como fonte, como alimento. E o mais triste é que tem gente que morre sem nunca perceber isso, que vive e morre sem nunca entender que passou a vida inteira alimentando o que o destruiu. E sabe, essa talvez seja a pior prisão de todas. Aquela que a gente nem sabe que está. Porque quando a gente não enxerga, não luta. E quando a gente não luta, eles vencem. E é por isso que eu tô te dizendo tudo isso hoje. Porque se você chegou até aqui, é porque ainda tem algo dentro de você que quer sair deste ciclo. Que sabe, lá no fundo, que não nasceu para ser alimento de ninguém. Que sabe que ainda dá tempo. Mas, antes de qualquer coisa, você precisa ver, você precisa sentir, você precisa entender até onde essa prisão chegou. Porque a partir daqui, ou você decide quebrar este ciclo, ou ele vai te consumir. Mas escuta o que eu vou te dizer agora e grava isso na alma. Nenhuma força maligna tem o poder maior do que a sua escolha de sair deste ciclo. O jogo deles sempre foi fazer você esquecer disso. Sempre foi te convencer de que você não tem escolha, de que está condenado, que não tem mais saída. Mas sim, você tem. Você não nasceu para ser alimento de ninguém. Você não veio para essa vida para viver acorrentado, acorrentada a energias que só querem te destruir. Você tem um poder que essas entidades temem. O poder de cortar o fluxo, de fechar as portas, de se levantar, mesmo sangrando, e dizer: chega! A partir de agora, eu não alimento mais vocês. Eu não alimento mais ninguém. E acredite, o momento que você faz isso, o momento que você percebe que pode, que consegue, esses seres tremem. Porque o que eles mais temem é o despertar da sua consciência. Eles sabem que a partir do momento que você escolhe se libertar, você para de odiar, você para de remoer, o alimento acaba. E quando o alimento acaba, eles definham e somem. E aí, estrela mágica, nesse instante, tudo muda. Porque o que essas forças mais temem não é o seu ódio, é o seu silêncio, é a sua paz. É o momento em que você fecha os olhos, respira fundo e escolhe a liberdade. E eu tô aqui para te mostrar como fazer isso. Porque não é fácil, mas sim é possível. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora, juntos. Agora que você entendeu como esse ciclo funciona, agora que você enxergou até onde ele te trouxe, é hora de começar a cortar esses laços. É hora de começar a fechar essas portas, uma a uma, até não sobrar mais nenhuma porta aberta. Vamos falar das ferramentas, dos rituais, das escolhas que você precisa fazer para recuperar o que é seu por direito, a sua paz, a sua energia, a sua vida. E eu vou estar com você em cada passo, porque ninguém solta essas correntes sozinho, mas juntos, nós vamos além dos véus. Agora que você viu, que sentiu, que entendeu o que está acontecendo aí dentro e ao seu redor, é hora de agir, porque o ciclo só se quebra com a ação. A dor, o sofrimento, o ódio não somem sozinhos. Eles precisam ser banidos. As portas precisam ser fechadas. E você, só você pode fazer isso por si. Eu não estou falando de um ritual bonito, cheio de palavras difíceis. Eu estou falando de um ato de poder. Um momento onde você, com toda a sua força, vai dizer para esses seres que o ciclo acabou. O primeiro passo é a vigilância. Preste atenção nos momentos em que o ódio tenta te dominar. Perceba quando aquele pensamento de eu quero que ele ou ela pague surja. Não lute contra ele. Reconheça. Porque quando você enxerga, você começa a ter poder sobre ele. Diga a si mesmo, a si mesma: eu vejo esse pensamento, mas eu escolho não alimentar. Comece olhando nos seus próprios olhos. Pode ser diante do espelho, pode ser aqui, agora comigo. Respire, sente o seu peito e fale:
nem que seja por dentro. Eu sou soberano, soberana sobre o meu campo. Eu fecho agora todas as portas abertas pela minha raiva, pelo meu ódio, pela minha dor. Nenhuma força tem o direito de se alimentar de mim. Eu corto todos os laços que me prendem ao que me destrói. Eu escolho viver. Eu escolho a paz. Repita quantas vezes for preciso, até a tua alma escutar. Até você sentir o peso caindo, um nó se desfazendo, uma corrente se partindo. Depois disso, visualize. Se puder, feche os olhos e imagine essas correntes, esses laços, saindo do teu peito, da tua cabeça, das tuas costas, do teu campo. Vê essas entidades ligadas por fios, sugando a sua energia. E agora, corta, como se uma espada de luz descesse e fosse cortando uma a uma. Cada corrente, cada corda, sem pena, sem medo. Corta e repita, com firmeza. Eu corto agora tudo que me liga ao que me destrói. Eu não sou mais alimento de ninguém. Se quiser, acenda uma vela branca. Deixe ela consumir tudo o que foi cortado. Visualize a luz tomando o espaço do vazio que fica. E depois, prepare um banho. Um banho de alecrim, arruda, guiné, o que você tiver. Ervas que limpam, que quebram demanda, que afastam tudo o que não é teu. Quando jogar a água do corpo, fale. Eu limpo agora o que não é meu. Eu limpo a raiva, eu limpo a dor, eu limpo o medo. Eu limpo tudo que foi instalado em mim. Sinta a água levando. Sinta a força da natureza te devolvendo para o teu eixo. E depois, estrela mágica, se reconecte. Chame as tuas entidades, os seus senseis. Chama o divino que te guia. Não importa o nome, só importa a intenção. Diga, eu me reconecto à luz. Eu me abro para a força que me cura, que me protege, que me guia. A partir de agora, só o que é meu, só o que me fortalece pode chegar até mim. E sinta o seu campo mudando. Porque sim, ele muda. Isso não é um jogo, não é só um ritual bonitinho. É você tomando de volta tudo que é seu. É você dizendo para o universo, para os seres e as entidades, para você mesmo, você mesma, que acabou. A partir de agora, eu decido o que entra e o que sai. Eu decido o que fica. Eu decido o que sai. E deixa eu te contar uma coisa. Quando você faz isso, o mundo sente. Os seres sentem, as entidades sentem. O ciclo se quebra. E pela primeira vez, em muito tempo, você sente o que é ser leve, o que é respirar sem peso, o que é dormir em paz. E aí, a libertação começa. Use o que você sente como combustível. Ao invés de agir com raiva, transforme a sua energia em algo que te fortaleça. Escreva, crie, dance, movimente o corpo. Leve essa carga para algo que gere vida. Repita esse ritual quantas vezes forem necessárias. Mas lembre-se, o ódio nunca vai te proteger. Ele só vai abrir portas para aquilo que deseja te destruir. O que te protege, o que te fortalece, é a sua escolha de se manter acima disso. Feche as portas. Reivindique o seu poder, porque nenhuma força do mundo pode te manter preso, te manter presa, se você decidir se libertar. Na próxima carta, vamos falar como transmutar essa energia e usar tudo o que você viveu para se tornar mais forte espiritualmente. Mas, por agora, eu quero que você reflita. Quais portais você precisa fechar hoje? Se essa é a primeira vez que você está me vendo, eu sou Nix Moira, mentora, magista e grã sacerdotisa aqui no Templo Lua de Sangue. Minha missão é te ajudar a transformar a sua dor em poder e proteger a sua energia. Se essa mensagem tocou você, continue comigo nessa jornada. Juntos, vamos além do véu.